Prezados amigos e irmãos, nós estamos aqui de volta com esse vídeo, sem muita pretensão, para fazer um pequeno resumo do que foi o nosso estudo bíblico do último domingo na Igreja Batista Centenário do Povo, que está localizada na rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Todos os domingos nós estudamos a Bíblia ali de manhã, 9 horas da manhã. E o nosso estudo bíblico tem sido diretamente no texto sagrado, sem usar material de apoio como revistas e outras coisas mais, como normalmente se faz na escola bíblica. Nós estamos direto no texto bíblico, fazendo o estudo no texto bíblico. E o livro que nós estamos estudando é Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos. E já chegamos no capítulo 8. Capítulo 8 tem muita coisa boa para se estudar. De forma que, aqui num pequeno resumo assim, não dá para a gente fazer muitas coisas, expor muitas coisas, mas vamos ficar assim naquele básico, né? Nós estamos no versículo 18 de capítulo 8 de Romanos e diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Veja bem o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que se a gente sofre aqui pouco ou muito, mas principalmente muito, isso em comparação com a vida eterna, com a glória espiritual, a glória celestial que está reservada para nós, é pouca coisa. Isso não tem, como ele queria expressar, não tem muita importância. Claro que ninguém quer sofrer, não é verdade? Quem está aqui nesse mundo não quer sofrer. E ninguém quer sofrer aqui. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo não é que sofrimento seja coisa boa ou ruim. Ele não quer dizer isso, não. Ele está querendo dizer que o sofrimento aqui, sim, se comparando com a glória celestial, é de só menos importância, porque lá vai ser vida eterna, e uma vida eterna de glória celestial, que não dá para a gente saber ou dizer que tipo de glória será essa, que só quando a gente chegar lá que a gente vai saber. Mas uma coisa é certa, a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. Mas outra coisa que eu queria aqui destacar é que a igreja primitiva, ela tinha muito em conta o sofrimento. Porque o sofrimento para eles era como uma identificação com Cristo. Identificar-se com Cristo era pelo sofrimento. Porque Cristo sofreu, então o cristão desejava sofrer e se alegrava. Está lá no livro de Atos, quando eles se alegravam por ser dignos de sofrer pelo Evangelho, sofrer por Jesus, sofrer por Cristo. Então isso era de importância para a igreja primitiva. Tanto é que os primeiros cristãos, a maior parte deles morriam martirizados, a maior parte morria martirizados. Tanto é que os apóstolos mesmo morreram martirizados, todos os 12. Mas e os pais apostólicos, aqueles pós-apostólicos, como Policarpo, que era discípulo de João, como Clemente de Roma, que era discípulo de Paulo, eles também morreram martirizados. E eles diziam que, inclusive, que eles não queriam ser poupados de morrerem martirizados. Era jogado para as feras, eram consumidos pelo fogo, é o mais comum, ou pela espada. Mas
até guilhotina para cortar a cabeça. Mas, como diziam eles, nos seus livros que chegaram até os nossos dias, que eles não desejavam impedir, que fosse impedido, né, que os cristãos daquele tempo impedissem que isso acontecesse, porque eles desejavam morrer martirizados. Tanto é que depois foram canonizados pela igreja, na época a igreja católica, que era a igreja cristã da época, canonizado como santos, porque eles sofreram, e isso era muito considerado, tinha na mentalidade do cristão primitivo, tinha um grande significado sofrer e morrer por Cristo. Mas, como eu disse, que eu tinha 10 motivos para expor aqui sobre o sofrimento, que claro que não vai dar para eu expor aqui esses 10 motivos, eu vou pegar alguns aqui, mas que eu julgo mais importantes, e dizer também, assim rapidamente, né, sobre alguns motivos para o sofrimento. Motivos espirituais. É bom dizer que nós não temos explicação para o sofrimento. A filosofia, ela tem procurado explicar. Ela tem procurado explicar, mas não consegue, o porquê do sofrimento na Terra. Religiões também procuram fazer isso. E o cristianismo não responde também o porquê que nós sofremos. Mas nós podemos deduzir algumas razões bíblicas, algumas razões espirituais. Primeira razão é que a tribulação, o sofrimento, nos aproximam mais dos outros. Sofrimento, tribulações nos aproximam uns dos outros. É uma das razões de sofrer. Razões que eu digo que tem sentido ou tem algum proveito no sofrimento. A outra é que a segunda, eu pulei, né, a primeira, que nos torna mais conscientes e mais conscientes da nossa dependência uns dos outros. Dependemos uns dos outros e principalmente de Deus no sofrimento. Você vê que você não é nada e que você não tem condição por si mesmo sair do sofrimento usando meios materiais, mesmo que tenha bastante dinheiro e coisas assim. Então, no sofrimento, a pessoa ela se coloca no lugar dela, ela vê o seu tamanho e ela vê que ela é dependente. Ela depende de Deus, depende também dos outros. E além de ser uma excelente disciplina, ensina que valores espirituais que nos convêm, pelas aflições, aprendemos a reconhecer como isso é importante e vital para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida espiritual. A disciplina. O sofrimento nos ensina a disciplina. Mas eu queria dizer também que sofrimento, muitas vezes, são produzidos por nós mesmos. Nós podemos produzir o nosso sofrimento com ações que praticamos, com semeadura má. Muitas vezes nós semeamos e colhemos o que semeamos. É a lei da semeadura e da colheita. Você colhe aquilo que planta. E se você plantou alguma coisa que vai produzir sofrimento, você vai passar por sofrimento. Haja vista os crimes praticados, que não é o caso aqui, né, que nós não estamos falando desse tipo de sofrimento porque é justo, mas que é um sofrimento causado pela má semeadura da pessoa. Estou falando de causa de sofrimento. Pode ser produzida pela própria pessoa, sim, pode. O que ela plantou, ela colhe. Mas, prezados amigos, prezados irmãos, eu não tenho tempo aqui de expor
e de prolongar esse vídeo, porque o nosso propósito é ser rápido. Mas dizer essas principais coisas a respeito do sofrimento foi o nosso estudo de domingo aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, em Campo Grande. E eu quero dizer, para finalizar, que graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito aqui no capítulo 8 de Romanos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o ponto principal. Sofrer, podemos sofrer, todos sofrem, todos sofremos, mas o bom é ter a certeza de que teremos a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, né? Saber que a gente está sofrendo, mas lá na frente nós vamos ter a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que eu queria deixar para você. Eu oro, eu torço, eu oro, eu peço a Deus que você tenha a vitória nos seus sofrimentos, nos seus e da sua família. Todos tenham vitória no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.